Olá pessoal, estamos aqui hoje com o Vitor Reis, presidente institucional do Grupo Med+, para falar sobre a importância do planejamento na estratégia e nos ciclos de crescimentos contínuos das empresas. Fiquem ligados, é agora. Vitor, bom dia. Bom dia. Eu queria que você dissesse pra gente, para todo mundo que está nos escutando, nos vendo, qual é a importância do planejamento como ferramenta estratégica para os ciclos de crescimento contínuos das empresas e como é que você usa essa ferramenta aqui na Med+. Uau, que pergunta. Eu acredito que eu posso resumir com o seguinte entendimento. O empreendedor que não olha para o futuro de sua empresa, ele não tem futuro. O empreendimento que não tem o seu grupo de liderança planejando estrategicamente, não consegue executar de forma prioritária e com uma maior qualidade para levar aquele empreendimento para o lugar a qual ele deve estar, que é um lugar de crescimento, de pujança, de prosperidade. Então, o planejamento deve fazer parte da célula máter daquela instituição, porque sem planejamento não há futuro e sem futuro não há empresa. Vitor, e conta uma coisa pra gente. Qual a importância de todos os gestores estarem no processo de planejamento? Primeiro, o empreendedor ele precisa abrir mão da sua vaidade, do controle das coisas. E quando nós abrimos mão da nossa vaidade, do controle da nossa visão especificamente, nós entramos num processo colaborativo, de entender o nosso negócio com base na visão dos nossos colaboradores. E essa visão do colaborador é uma visão microgerencial que traz efetivamente crescimentos elementares. Então, envolver o colaborador e engajar o colaborador no planejamento da sua instituição vai fazer com que você, empreendedor, cometa cada vez menos erros, porque você vai somar a sua visão à visão daqueles que gerencialmente estão executando o seu negócio. Vitor, fala pra gente um pouquinho agora a importância dessa parada para dedicar tempo ao planejamento, essa questão do afiar o machado, da engrenagem que não roda, se as pessoas não dedicarem tempo para parar para pensar e delegar mais. Estávamos conversando agora há pouco sobre a importância da execução, né? E como Rancharan e Larry Bossidy coloca muito bem, a execução ela precisa ser observada no período no máximo semanal. Então, parar para planejar a nossa semana, parar para planejar as nossas execuções e acompanhar semanalmente essa execução, realmente é algo que todo empreendedor precisa fazer. Mas além de executar, pensar. Como diz muito bem e resume-se num título muito fantástico de Napoleão Hill, quem pensa enriquece. E quando nós colocamos os nossos colaboradores para pensar, nós enriquecemos o nosso empreendimento. Essa é a nossa visão aqui na Med+, e é desafiador, né? Retirar alguém de importância da base da operação para avaliar se aquela engrenagem realmente está funcionando, se as alterações necessárias vão trazer uma fluidez maior para os processos, acaba fazendo com que os resultados finais ocorram com uma qualidade muito maior e elevem os níveis de retorno que a empresa precisa. Vitor, os presidentes, os CEOs das empresas, independente do tamanho, precisam ter coragem para liberar todos os gestores, sair da operação, sair da venda, sair do marketing, do RH, do financeiro, do jurídico. Precisa coragem? Precisa coragem, mas além de tudo, vergonha na cara. Por que eu falo isso? Porque tem que ter vergonha se ele não fizer isso. Tá? Vergonha de quê? Vergonha de não promover o desenvolvimento do seu colaborador. E equipe matura quer dizer
resultados imaturos, empresa imatura e futuro imaturo. Talvez até ausência de futuro. Porque quem não planeja seu futuro, não tem futuro. Então, eu falo brincando, vergonha na cara, mas tem que ter coragem mesmo. Coragem para talvez até parar a sua produção ali naquele dia, mas colocar todo mundo voltado para o pensamento, para a ideia de se promover algo diferente, evolutivo, disruptivo. E não se constrói disrupção sem avaliação, validação e construção mental mesmo, desenvolvimento mental, expansão da matriz, né? Expansão da mentalidade daqueles indivíduos tem que acontecer por intermédio de um momento a qual todos nós nos dedicamos para entender o outro, porque as nossas diferenças, Jair, pessoais, constroem o todo. E se a gente não se ligar na diferença em que um ou outro tem, mas com aquela visão construtiva para que no papel nós possamos construir o planejamento final, nós não teremos futuro. E Vitor, conta uma coisa pra gente. É possível uma empresa crescer, se desenvolver e inovar sem planejamento? Impossível. 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 Por quê? Porque essa empresa vai errar dezenas, centenas de vezes, ela vai frustrar os seus colaboradores, vai aumentar o seu turnover, ela vai perder equipe. E se 70% do sucesso de uma empresa está ligado ao sucesso das pessoas, a pujança que essas pessoas possuem ou ao time a qual essa empresa envolve, se ela perde as pessoas, ela perde tudo. Então, envolver os seus colaboradores de base, envolver os seus líderes no planejamento é pensar no sucesso da empresa. Vitor, uma última pergunta para a gente aqui. Como essa ferramenta do planejamento engaja, motiva e faz os colaboradores sonhar com esse futuro para querer construir esse futuro? Os torna importante. Faz com que eles entendam que eles não são apenas massa de manobra. Com aquela sensação de que existe um eu superior sentado lá na presidência e o cara tem a chave do sucesso e tudo que vem dele a gente vai executar. Nesse mundo de hoje da economia colaborativa, a economia colaborativa começa dentro de casa. E quando nós, empreendedores, CEOs ou presidentes ou empresários, entendemos que nós não temos a verdade absoluta, que nós precisamos da visão de todos os nossos colaboradores, do nosso time, para conquistar o futuro, nós engajamos o nosso time com esse futuro que nós queremos conquistar, porque esse futuro não é mais meu apenas, esse futuro é nosso. Perfeito. Porque fomos nós que criamos, fomos nós que fizemos. Mas é claro que tem que haver também um desprendimento, não só da vaidade do CEO, como também de parte dos resultados desse futuro. Não há como falar de planejamento em comum e coletivo sem falar de meritocracia. Porque aquele colaborador precisa entender que aquela linha do tempo que ele está construindo, que vai trazer resultados significativos para a instituição, também vai beneficiá-lo. Então não é apenas reunir todo mundo, colocar todo mundo numa sala e falar do planejamento do futuro da empresa e do quanto aquele CEO vai engordar financeiramente. Mas falar de propósito. Falar de planejamento é falar de propósito. Falar de propósito é falar de missão de vida pessoal. Então, eu acho que é um todo, sabe? Desenvolver as pessoas para desenvolver o planejamento é desenvolver o futuro da empresa e desenvolver o sucesso de cada um dos seus colaboradores. E como, na sua visão, Vitor, essa ferramenta de planejamento faz com que todos compartilhem os valores da empresa para que todos caminhem em direção a esse futuro de mãos dadas? Aí que entra a visão do CEO. Porque se eu colocar cada um de cada área dentro do planejamento para construir o seu planejamento, o que vai ocorrer é que cada um vai puxar para um lado. E o que o CEO tem que fazer é agregar todos num só propósito, com uma visão construtiva.
E não se constrói um negócio senão baseado nos valores. Então a gente começa com a base, em cima dos nossos valores, nós vamos levantar a edificação que nós queremos levantar, seja de 50 pavimentos a 100, 200, enfim, depende da visão do CEO. Mas a importância do CEO para agregar os seus colaboradores em cima dessa base é significativa. É porque ele é e deve ser o protetor da visão e dos valores aos quais ele carrega dentro de si ou aos quais ele foi imputado a ser responsável por aquilo. E essa ferramenta de planejamento, quando todos constroem essa visão de futuro juntos e todos ficam muito motivados a alcançá-las, qual a importância da premiação, do reconhecimento desse time pelo alcance das metas que todos criaram juntos? Toda. Porque a evolução desse planejamento para um próximo planejamento parte das crenças de confiança a qual aquele time tem na sua liderança. Porque ele sabe que ele vai perder noites de sono, que ele vai suar, que ele vai ganhar novas rugas, que ele vai perder tempo com a família, tempo com os filhos. E o CEO que pensa e fala, mas eles já estão ganhando para isso, eles são assalariados, eles não precisam participar dos resultados, é o CEO que já começa fracassado. Ele já começa fracassado, porque nós não compramos o tempo das pessoas e também nós não compramos o resultado das pessoas. Nós compramos os nossos resultados unificados com um só propósito. Então, se eu tenho um grande propósito e o meu objetivo é fazer com que o meu time cumpra o meu propósito, é lógico que o meu time também tem que comer do bolo que eu estou criando, que eu estou fazendo. Senão não é colaborativo, não faz sentido algum. E para criar essa visão de futuro, essa visão maravilhosa de conquistar novos mercados, criar novos produtos, atender novos clientes, novos segmentos e expandir, é muito importante a inovação. Qual o papel que você destaca no processo de planejamento para que todos entendam que a inovação tem que fazer parte da empresa, para ela cada vez mais se renovar e inovar no seu mercado? A inovação tem que fazer parte primeiro dos valores. Porque os valores são como cláusulas pétreas de uma Constituição, são intocáveis, imutáveis. E a inovação, ela é a capacidade, na verdade, ela é o código que a instituição tem, imutável, intocável, que é capaz de levar a instituição para transitar em outros mundos. Quando eu falo transitar em outros mundos, é sair de 2019 para 2020, e sair de 2020 para 2021, e de 21 para 22 e continuar sempre progredindo, crescendo. E hoje, com a multiplicação da informação global e com o avanço da tecnologia, a instituição que não está ligada na inovação, ela falha, ela quebra, ela fica para trás, porque ela não tem a arte de se reinventar. Ela entra no modus operandi de conforto, acha que está faturando bem, que os seus acionistas estão satisfeitos e suficientemente bem atendidos, mas ela se esquece que ela, como tubarão, é acompanhada por uma série, talvez uma centena de dependentes e parasitas, mas que talvez um daqueles parasitas seja um tubarãozinho, que vai se tornar o tubarão na frente dela e que vai fazer com que ela perca espaço de mercado e com que aquele oceano que era azul se torne um oceano vermelho e seja capaz de destruí-lo. Então, sem inovação, não tem futuro. Para as empresas crescerem, todas elas dependem da sua equipe. Qual a importância dessas pessoas saberem da história de vida do presidente, todos saberem da história de vida dos gestores, todos saberem das histórias de vida dos colaboradores e esse valor ser levado para os clientes, para que todos tenham mais sintonia, mais afinidades e juntos queiram todos criar o futuro? Os negócios de sucesso não foram criados apenas para reter valores financeiros e para trazer recursos financeiros. Recurso financeiro é parte de todo o processo, mas os negócios de sucesso eles foram criados para atingir propósito. E por trás de cada CNPJ tem pessoas. E por trás de cada pessoa
tem um propósito. Então, se eu não comunico com aquelas pessoas que estão abaixo do meu propósito e a minha história, a base da vida que eu construí e até onde isso nos levou e quem nós somos, é praticamente impossível chegar a um lugar de forma apaixonada. E a paixão pelo propósito é que nos move ao sucesso que nós esperamos viver. Muitas empresas constroem o planejamento. Algumas com poucas pessoas e algumas com todos os gestores. Mas poucas empresas têm a capacidade de execução. Qual é a importância de monitorar, de acompanhar os resultados em todas as áreas para o sucesso da empresa? O pensamento, o que colocamos em nossa mente, é capaz de construir tudo. É a centelha que causa um incêndio, que causa tudo. Mas a ação é tão importante quanto a ideia. Então, se nós não estivermos monitorando e suportando, quando eu falo de suporte, é de suportar a equipe de execução, nós nos perdemos no meio do caminho. Porque existe um lapso muito grande entre a ideia e o resultado final. Porque aquela ideia, ela pode passar por transições de mudança durante a sua execução e a sua equipe precisa de você naquele momento. Porque fazer com que a ideia seja executada é tudo, porque sem execução não tem nada. Então, se o líder, o CEO, não tiver a capacidade de follow-ups, de checkpoints, de acompanhar de forma disciplinada a evolução da sua equipe, ele vai perder não só uma ideia, ele vai perder a ideia e ele vai perder a equipe, porque a equipe vai se frustrar. E equipe que é desafiada, que se frustra, nunca mais volta a confiar no seu líder. Por quê? Porque aquele sentimento negativo é posto sobre ele e ele acaba sendo colocado como um incapaz. E ninguém quer ser incapaz em lugar algum. O que você tem, que mensagem você poderia deixar para o próximo ano, para as empresas que por conta da correria, por conta da operação, não conseguiram finalizar o seu planejamento agora no final desse ano? Qual é a mensagem que você deixa para elas, para que elas continuem buscando isso e nunca se esqueçam de que isso é uma ferramenta para levá-las para o futuro? Sinto lhes dizer, mas 90% dos problemas que vocês vão ter em 2020 vão ocorrer porque vocês não pararam para pensar. Então talvez o tempo que você acredita que está economizando em planejamento, você vai perder 90 vezes mais em prejuízos financeiros, em prejuízos com a equipe, em situações talvez escabrosas que você poderia ter evitado parando para pensar. Porque quem pensa, de fato, enriquece. Quem não pensa, acaba trabalhando para alguém.